Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos fechar a apostila, né? A apostila 2, só que nós vamos tratar de dois capítulos juntos, que são os capítulos que falam sobre aposto e vocativo. Como são coisas, né, que vai finalizar em nossa análise sintática e acaba você precisando ter os dois juntos, eu acabo dando aula junto mesmo, tá bom? Então, peguem a apostila. Vamos fechar a apostila com as unidades 14 e 15. Vamos lá. Pessoal, vamos aos nossos conceitos de aposto e vocativo, né? Que a gente vai finalizar, além de finalizar aí a apostila, vamos finalizar o conceito dessa análise sintática que a gente está vendo já há bastante tempo, mas o que vocês não podem esquecer é que a gente precisa, tá, pessoal, de tudo que a gente já viu. Não é porque a gente está chegando no final que a gente não vai esquecer o que é sujeito, o que a gente vai esquecer os complementos, tá? Porque no caso da análise sintática, como eu disse para vocês desde o início, é interligado, né? A gente precisa sempre de tudo. Então não pode esquecer, tá bom? Então a gente vai ver primeiro o conceito de aposto, depois o conceito de vocativo, e aí eu entro mostrando para vocês qual é a confusão que às vezes é ocasionada entre aposto e vocativo, tá bom? Então vamos lá. Eu começo dizendo para vocês, explicando o que é o aposto. Então tá assim, é um termo acessório na oração, ele não é parte essencial em sua estrutura, mas pode estar atrelado a qualquer nome da frase, tanto no sujeito quanto no predicado. Sua função é ampliar o sentido do nome ao qual se refere. Ih, Luana, não entendi nada. Então vamos melhorar isso aí, tá? O que vocês precisam saber do aposto? Deixa eu só mudar a cor da nossa caneta aqui para ficar mais evidente. Ó, o que vocês precisam saber? Que é um termo acessório, tá? O que é um termo acessório que eu já expliquei para vocês? É um termo acessório. Quando eu digo que eu tenho um acessório, por exemplo, meu acessório é um relógio. Se eu tirar o relógio, não vai fazer falta, né? É claro que tem gente que está tão acostumado com o relógio que às vezes sai sem relógio e olha para o pulso. Mas tá ali, a pessoa tá ali, né? Então, o termo acessório é isso, né? Uma coisa que está dentro da oração, mas que eu posso retirar da oração sem comprometer a estrutura dela, ó. Ele não é parte essencial da estrutura. Então, eu posso tirar ele dali, que ele vai continuar tendo sentido. A frase vai continuar tendo sentido, tá? É uma coisa importante, ó. Ele pode não, né? Na maioria das vezes ele está atrelado a outra coisa da oração, que é costume dizer a gente substantivo, né? Um substantivo da oração. E aí ele vai estar sempre dando alguma definição para esse substantivo, né? Ele pode simplesmente explicar aquele substantivo, ele pode resumir aquele substantivo, especificar, tá? Por isso que a gente vai ver agora as classificações do aposto. O aposto ele tem classificação, tá? Na nossa apostila, tem esses aqui, ó. Esses 4 tipos de aposto. Existem uns outros, mas como na apostila só trabalha esses 4, são esses 4 que a gente vai ver, tá bom? Então, quem quiser também acompanhar pela apostila, pode pegar a apostila e acompanhar aí. Então, eu tenho ali, ó. O primeiro tipo de aposto, ele se chama aposto explicativo. Vamos ver que ele significa. Oferece uma explicação sobre o termo anterior. Então, o próprio nome já nos remete, ó, explicativo, ele explica. Então, ele vai explicar um termo já citado na oração. Olha o exemplo ali, ó. A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, percebam o seguinte, né? Se eu tirar aqui esse termo todo que eu deixei destacado, isso aqui tudo, ó. Se eu apagar isso aqui da frase, eu estou apagando com a caneta para ver se vocês conseguem identificar. Apaguei. Apagando, apaguei. Ó, apaguei tudo. E a frase fosse: a ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Vocês conseguiriam entender a frase? A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual? Sim, né?
eu não precisaria de nada daquilo que eu risquei. Mas, se eu deixando ali, o que é a função da frase? Ó, a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos. Então, eu estou explicando o que é ecologia. Então, isso tudo que está destacado aqui, ó, de ciência até vivem, ó, entre si como em que vivem, está explicando o que é a ecologia. Tá vendo? Então, ele explica um termo anterior, ok? Então, a função do aposto explicativo é isso, é explicar um termo anterior. O que vocês podem anotar também aí que eu não coloquei, essa explicação ela vem entre vírgulas. Então, vocês podem perceber que, ó, que aqui, antes de ciência, e aqui, depois de vive, tem vírgulas, tá bom? Então, isso é muito importante vocês saberem. Então, vamos agora para o enumerativo. Enumera elementos capazes de detalhar um nome, ó. Enumera. Então, olha a frase. Um cartunista precisa de alguns atributos: criatividade, criticidade, humor e clara habilidade com desenhos. Então, se eu tirasse também tudo isso aqui, ó, e deixasse só o que está em cima, ali, ó, um cartunista precisa de alguns atributos. Você consegue entender? Sim, né? Só que eu tô dando quais são os atributos e quais são eles: criatividade, criticidade, humor e habilidade com desenhos. Então, eu estou enumerando, né, os tipos de atributos. Então, ele enumera o termo anterior, o nome atributos. E essa curiosidade aqui são esses dois pontos. O aposto enumerativo ele vem depois dos dois pontos. Então, vamos voltar. O explicativo vem entre vírgulas e o enumerativo vem depois dos dois pontos. Tá bom? E agora eu tenho o aposto resumitivo, que é o resumidor, e o recapitulativo, tá? Na apostila de vocês vem o nome recapitulativo, mas ele é mais conhecido como resumitivo, que eu botei ali, resumidor, tá? Que serve o quê? Ele resume os termos anteriores do enunciado. Professora, se eu colocar resumidor ou resumitivo, tá certo? Tá. Que eu acho até mais fácil de vocês decorarem, tá? Porque vai fazer a definição desse aposto é resumir, né? O resumitivo, resumir, tá bom? Do que decorar o recapitulativo, mas pode ser os dois, não tem problema. Esse aí, olha o exemplo: vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidade. Tudo isso está na base de um país melhor. Então, o resumitivo, ele sempre vai ter como aposto as palavras tudo ou nada, né? Por quê? Percebam que o tudo isso que ele fala aqui, que é meu aposto, é tudo isso o que ele citou anteriormente, ó. Vida digna, cidadania plena e igualdade de oportunidade, né? Isso que ele acabou de falar é a base do país melhor. Então, ele fala tudo isso o quê? Tudo que ele acabou de citar anteriormente. Vida digna, ó, isso tudo daqui, ó, vida digna, cidadania plena e oportunidade. Isso tudo é a palavra tudo, né? Então, ele resumiu com tudo isso, né? Em alguns casos, vocês só vão ter o tudo ou o nada, né? Que são as palavras-chave para o aposto resumitivo, tá bom? Então, no caso do aposto resumitivo, são as palavras tudo ou nada, tá bom? E aqui eu vou ter que tirar nossa caneta para ler o especificativo. O especificativo, ele especifica um termo da oração. Então, esse você tem que ter o mais cuidado possível, porque ele não tem nada para você se basear, porque o explicativo você se baseia pelas vírgulas, o enumerativo pelos dois pontos, o resumitivo pelo tudo ou nada. O especificativo não tem nada para você se basear. Você vai ter que prestar atenção na oração, tá? Agora, olha assim, ó, olha a frase. A aluna Joana continua se nos surpreendendo. Na verdade, se está aí a mais. Continua nos surpreendendo. Mas a aluna
se eu tirasse o Joana e ficasse a aluna continua nos surpreendendo, seria a mesma coisa. Com a diferença que agora eu especifico quem é a aluna. Eu digo quem é a aluna. Então, o especificativo, ele vai estar sempre dando esse nome. Ah, professora, é sempre nome próprio? Não, né? Pode ser o nome de uma cidade, né? Que é um nome próprio, mas pode ser nomes, por exemplo, o nome de uma música, a música tal. E aí eu estou especificando o tipo de música, né? Então pode ser cidade, pode ser música, pode ser o autor, pode ser cantor, né? Pode ser uma pessoa. Então ele vai sempre especificar, ele vai dar nomes a quem ele está tratando, tá bom? Não tem ponto nenhum para vocês se basearem, tem que prestar somente atenção na frase mesmo, ok? Então agora eu vou explicar para vocês o que é vocativo, tá? Então olha só. Vocativo é um termo que indica o chamamento, a invocação, a interpelação de uma pessoa. Isso seja real ou fictício, tá? Continuando. Geralmente, ele é isolado por vírgulas, quando a pausa for curta, ou com ponto de exclamação, interrogação, reticências, quando a pausa for longa. Então, qual é a função do vocativo? Chamar, interpelar, invocar, né? Então, vocês têm que prestar atenção no que ele está dizendo na frase. Ele vai estar sempre convocando alguém, falando com alguém, tá? E uma coisa muito interessante são os pontos que ele vem acompanhando. Na maioria das vezes é pela vírgula, mas pode aparecer esses outros pontos aí, ó, exclamação, interrogação e reticências, tá? Na maioria é a vírgula, pode ser uma vírgula, pode ser duas. Então, olha o exemplo ali, ó. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Então, olha só. Minha amada é quem ele está falando. É com quem ele está interpelando, né? Então, esse minha amada, que está entre vírgulas, é meu vocativo. Não fale tão alto, Rita. Ó, o Rita, além de ter a vírgula separando, tem também o ponto de exclamação. Então, o que é interessante também no vocativo é o seguinte. Lá no aposto, que é o que a gente... Eu vou até depois melhorar isso, mas eu já vou adiantar. No aposto, o termo ele vem associado a um outro termo, né, da oração. Ele pode ser retirado da frase sem comprometer o sentido. Já no vocativo, não. Tá? O vocativo, o termo não é associado a nada e ele tem que estar ali, porque se ele sair, ele compromete o sentido da frase. Né? Olha se a frase fosse assim, ó, para vocês terem uma noção. A vida é feita de escolhas, mas ele está falando com quem? Né? Não fale tão alto, ele está falando com quem? Então, eu preciso desses outros termos. Então, vamos melhorar isso aqui, ó. Tem mais coisas aqui para vocês poderem ver essa diferença. Ó, aposto e vocativo. Vamos ver a diferença. Olha ali, ó. O vocativo não mantém relação sintática com outro termo da oração. Foi o que eu acabei de falar. Coisa que acontece lá no aposto, né? O aposto é associado a um outro termo. O vocativo não. Olha o exemplo. Maria, vem almoçar. Então, eu estou chamando a Maria para almoçar. Esse Maria não é associado a nada na frase, né? Agora, o aposto mantém a relação sintática com outro termo. Olha a frase. Aquela menina, a Maria, ainda não almoçou. Então, ó, aquela menina quem? A Maria. Eu estou especificando quem é a Maria. Eu estou explicando a Maria, tá? Então, essa é a diferença. Vamos ver outros exemplos para ver se isso fica mais claro. Aqui, ó. Já li vários autores. Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado. Esse termo destacado é um aposto ou um vocativo? Muito bem, para quem disse que é a... Opa, deixa eu pegar a caneta. Aposto, né? Porque eu estou o quê? Fazendo o quê? Enumerando os autores. Então, Carlos Drummond, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado está associado aos autores, né? Então, é aposto. Olha a outra. Bruna, você vai demorar muito? E aí, aposto ou vocativo esse Bruna? Vocativo, né? Porque está chamando, está interpelando a Bruna. E a Bruna não faz sentido com ninguém na frase. Olha o outro. Alunos, professores, funcionários, ninguém deixou de lhe dar os parabéns. E esse ninguém aí? É o quê? Não está fazendo associação a funcionários, a professor e a alunos? Tá. Então, o ninguém, ele é um
aposto, para vocês só fixarem, né? No caso do aposto, esse aí, né, é um aposto que ele faz aquela igual associação do tudo e do nada, né? Então, ele resume, ele é um aposto resumitivo. De baixo, Senhor, seu lanche está pronto. Esse senhor aí é o quê? Ele é um vocativo, porque ele está chamando, ele está falando com o Senhor, tá bom? Vamos então aqui para mais um exemplo, para ver se fica aí nosso gabarito, ó. Aposto, vocativo, aposto, vocativo. De acordo com a tirinha de Calvin, no primeiro quadrinho, quando ele diz: Mãe, consegui um papel na peça da escola. A vírgula foi utilizada para quê? Para aposto ou para vocativo? Então, a gente precisa saber, aqui nessa tirinha, ó, aqui, ó, quando ele fala essa palavra mãe aqui. Mãe, consegui um papel na peça da escola. É um aposto ou um vocativo? É um vocativo, né? Porque ele está falando com a mãe, ele está interpelando a mãe, ok? Ali, ó, vocativo. Então, para ver se realmente vocês fixaram o aposto vocativo, vocês vão fazer esses exercícios aí, tá? 393 e 394, que trata de aposto. 403 até 406, que trata de vocativo, mas também tem a ideia do aposto, tá bom? Então, vocês vão fazer os exercícios, vão mandar foto para mim, foto do resumo da aula, para poder ver se realmente vocês fixaram, ok? Cuidado que a prova tá chegando, hein, pessoal? Então, temos que praticar bastante. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.